Queridos, eu quero nessa noite convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 27. Na semana passada nós ministramos sobre um dos momentos onde Jesus derramou sangue, pensando em nós. Estava ele no jardim do Getsêmani, quando em agonia, orando a Deus sozinho, sabendo que dali alguns minutos, algumas horas, ele teria que passar pelo momento mais crucial da sua vida, mais difícil. E conforme a hora ia passando, aquela agonia de receber, sabendo ele que receberia o pecado de toda a humanidade, ali ele, com a sua bondade, o seu amor, a sua obediência, mesmo em sofrimento, ele sua. E a Bíblia diz que o seu suor, conforme ia escorrendo da sua fronte, se transformava em gotas de sangue. Tal era a agonia que Jesus estava vivendo. E aquele sangue, nós sabemos que ele, ao derramar aquele sangue, ele absorveu toda a maldição, toda a traição, a infidelidade. E nós podemos, assim como ele foi traído por um dos seus discípulos, a quem ele mais amava, mas ele não desistiu da cruz, ele foi até o fim, morreu no lugar dele, no nosso lugar, no lugar de toda a humanidade. Ele nos amou. Ele quebrou o poder, a maldição trazida por toda a infidelidade, por toda a traição humana. E esse texto de Mateus 27, que eu queria que você acompanhasse a leitura no verso 28 e 30, nos fala assim: tiraram-lhes as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Até aqui, vamos orar. Feche teus olhos mais uma vez. Vamos falar com Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor nos ouve. Sabemos que nesta hora a Tua palavra, Senhor, ela tem o poder para trazer restauração em nossas vidas, para curar, Senhor, para restaurar, para libertar-nos de toda a enfermidade, de toda a obra que o pecado, Senhor, trouxe sobre a humanidade, nos fazendo enfermar, nos fazendo sofrer. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, pedir que esta palavra alcance, ó Deus, os nossos corações. Fala com cada um que entrou neste lugar, em nome de Jesus. Fala, Senhor, abre os pensamentos, abre o entendimento. Abra, Senhor, nesta hora o coração, Senhor, e encontre uma terra fértil nesta noite em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, que ela cumpra o seu objetivo, Senhor, e nos faça nesta noite sairmos daqui, Senhor, tocados e abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua obra em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer todo o tempo de que nós
precisamos desta restauração, precisamos renunciar às nossas vontades e estarmos conectados com o Pai. Muito obrigado. Oramos, engrandecemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A coroa, ela sempre foi na história, nós sabemos disso, um símbolo de autoridade. Uma coroa é um símbolo de autoridade. Lembremos que quando Deus criou o homem e o abençoou, conforme diz Gênesis capítulo 1, verso 28, ele disse: sejais férteis e multiplicai-vos, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amados, através desta bênção, o nosso Senhor, Ele coroou o homem, Ele coroou com autoridade sobre toda a criação. Por isso Ele disse: sujeitai-a e dominai. Deus deu autoridade, Deus deu o governo para o homem, para Adão, para cuidar, para governar, para dominar e para fazer com que a terra se sujeite a ele. Esta é uma autoridade. No entanto, esta autoridade do homem, ela estava condicionada à obediência dele. Ou seja, era necessário para que ele tivesse esta legalidade, desta bênção, desta autoridade, que ele mantivesse a ordem de Deus, que era obedecê-lo. No capítulo 2 de Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, verso 16 diz Deus para o homem: coma livremente de qualquer árvore desse jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui está uma determinação de Deus para o homem, que ele precisava obedecer. Infelizmente nós sabemos que o homem, ele caiu na armadilha de Satanás, ele caiu na armadilha do inimigo, e o pecado, porque ele ouviu a voz do seu inimigo, ele desobedeceu a Deus, o pecado o desqualificou. E não somente naquele momento, mas o desqualificou para sempre daquela coroa que Deus estava colocando sobre a cabeça dele, uma coroa de autoridade. Alguém que poderia dominar, alguém que poderia ver a terra se sujeitando a ele, porque estaria debaixo da obediência a Deus. Mas infelizmente o homem, por causa da sua desobediência, ele foi desqualificado. Porque só alguém santo, só alguém sem pecado algum, poderia ter na sua cabeça essa autoridade, essa coroa. Quando Adão, ele se dobra diante do pecado, quando ele ouve a voz de Satanás, ou seja, a mulher primeiro ouve a voz, compartilha do seu pecado com o marido, e o marido ouve a voz da sua mulher e também come do fruto que Deus havia dito para eles não comerem. Quando Adão, ele se dobra diante dessa proposta maligna de Satanás, ele também está se prostrando diante de Satanás. A atitude dele demonstra alguém que está se prostrando diante daquele que havia lhe dado uma ordem mentirosa.
e ele recebeu, e ele aceitou, e ele preferiu, ao invés de obedecer a Deus, ele caiu na tentação e obedeceu o comando de Satanás, entregando então assim a autoridade sobre as coisas criadas que Deus havia criado e colocado sobre as suas mãos. Foi nesse momento que Satanás, que o nosso inimigo, ele capturou esta coroa que Deus havia colocado sobre a cabeça de Adão, acreditando assim que seria sua agora esta coroa para sempre. E desde então Satanás vem tentando dominar, e vem tentando governar, e vem tentando de todas as formas trabalhar na humanidade e dizer que todas as coisas estão sob o domínio dele. Agora nós acabamos de ler esse texto que nos fala também de uma coroa. Toda maldição no Éden, toda maldição pelo pecado de Adão, recai agora não somente sobre ele, mas a maldição, nós sabemos disso, você lembra da história, a maldição recai sobre a terra. E ficou ali representada esta maldição sobre a terra, quando Deus disse para o homem que do suor do seu trabalho agora, ele haveria de se sustentar, e ele teria que enfrentar uma terra que agora traria como resultado, por causa do pecado, espinhos, ervas daninhas, ou em algumas traduções, cardos e abrolhos, aonde o homem teria que trabalhar esta terra. O capítulo 3 de Gênesis, verso 17 em diante, e ao homem declarou, visto, Deus está dizendo a ele, depois que ele havia obedecido a voz de Satanás, e desobedecido a voz de Deus, Deus ao se encontrar com ele no Éden, com eles no Éden, Deus diz a ele, e ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher, e comeu do fruto da árvore a qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Meu Deus, que coisa triste. Que sentença. Por causa é um resultado da desobediência. Maldita será a terra, ou melhor, maldita é a terra por sua causa. A partir daquele momento a terra já estava amaldiçoada. Ela não seria amaldiçoada, ela já estava, porque ele abriu a porta. Ele abriu a porta para o pecado entrar na humanidade, e assim aconteceu. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela, a terra, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, cardos e abrolhos, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Talvez alguns aqui nesta noite estejam identificando esta palavra com uma palavra que recentemente na vigília nós havíamos feito uma introdução. Mas abra o seu coração, porque Deus tem mais para você nessa noite. 4.000 anos depois desta palavra, os executores quiseram zombar, quiseram debochar de Jesus. E quando Jesus estava ali sendo preso por aqueles guardas, aqueles soldados romanos, esses homens decidiram, segundo a Bíblia, colocar nele, vestir em Jesus uma coroa de espinhos, e coroado como rei, mas agora como o rei da maldição, com uma coroa de espinhos. Planta esse espinheiro que nos remete à maldição que o homem abriu a porta para que ela entrasse lá no Éden. Espinho exatamente nos lembra isso, significa isso, sofrimento, dor.
maldição, sequidão. E agora Jesus está diante desses soldados que estão zombando dele, declarando que ele agora está sendo coroado como um rei. Mas nós sabemos que Jesus estava sendo coroado como um rei da maldição, quando eles zombavam de Jesus. Mas quando aqueles espinhos, irmãos, eles são cravados, porque não foi uma coroa que foi colocada com cuidado, como se coroa alguém com autoridade. Quando aqueles espinhos foram cravados na cabeça do nosso Senhor Jesus, as suas têmporas receberam aquelas pontas dilacerantes que machucaram o nosso Senhor, a ponto de, naquele momento, quando aquela coroa é cravada, diz o texto que eles pegavam uma vara e eles batiam na cabeça de Jesus. Eles batiam naquela coroa, fazendo com que ela entrasse ainda mais, cravasse ainda mais na cabeça do nosso Senhor. Algo impressionante aconteceu nessa hora. O sangue de Jesus começou a brotar da sua cabeça, até que uma gota desse sangue caiu na terra. E nesse momento, a maldição da terra estava sendo quebrada pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aquele que assumiu o nosso lugar para arrancar das mãos de Satanás o domínio, a autoridade, o governo que ele acreditava que possuía. Deus arranca de suas mãos através do seu Filho Jesus, que está ali ensanguentado, liberando a bênção, liberando agora tudo que Deus havia sonhado para a terra e para o homem. Já que o precioso sangue de Jesus era um sangue puro, jamais havia se contaminado pelo pecado. E é importante nós entendermos isso, que o próprio Deus, no passado, quando vai ensinar o seu povo a sacrificar pelos seus pecados, eles tinham que cumprir com um ritual. Eles tinham que pegar um cordeiro, um animal, um cordeirinho. Esse cordeirinho tinha que ser puro, sem mancha, sem nenhum osso quebrado, tinha que ser recém-nascido, o melhor. E você pegava esse cordeiro e levava até o tabernáculo diante do sacerdote, que imolava este cordeiro. Preparava este cordeiro para ser queimado, e o sangue dele, o sacerdote aspergia sobre o altar e também sobre a cabeça daquele ofertante. E ali então ele confessava os seus pecados a Deus, diante desse sacrifício, aonde alguém estava assumindo o seu lugar. No caso era o cordeiro. Esta era a ordem de Deus, assim teria que ser feito. E nós precisamos entender que esse cordeiro lá do Antigo Testamento, ele já remetia, já nos levava, já nos mostrava que já representava o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. O Cordeiro profetizado por Isaías no capítulo 53, muitos anos antes de Jesus ter nascido. Aquele que seria o Cordeiro de Deus que levaria o pecado do homem. Seria enviado ao matadouro como uma ovelha perante os seus tosqueadores, sem estardalhaço, sem choro, sem gritos. Dizem os entendidos que uma ovelha, quando ela vai
para ser sacrificada, ela vai muito calma, tranquila. E ela vai chorando. Foi assim que Jesus fez. Ou melhor, foi assim que Jesus agiu quando ele assumiu o seu lugar na cruz. Ele poderia ter feito o maior estardalhaço, ele poderia ter neutralizado todos naquele momento, ele não fez, mas ele se deixou ser levado, porque ele sabia que depois daquele momento de agonia no Getsêmani, ele teria que enfrentar os seus algozes, ele teria que enfrentar as autoridades que estavam colocando um crime que não era dele. Ele sabia que ele não podia dizer: ei, vocês estão enganados, eu não fiz crime nenhum, portanto não vou morrer na cruz coisa nenhuma por ninguém. Ele poderia, porque ele é o Filho de Deus, mas ele não o fez, ele se deixou ser levado, ou seja, ele está acima de qualquer mártir desta terra. Ele foi voluntariamente alguém que entregou a sua vida para derramar o seu sangue, porque ele nos queria livres do poder do pecado, e queria a terra abençoada onde nós estamos. Ele não desistiu, ele foi até o final. Ali, este sangue derramado da sua cabeça por causa daquela coroa se tornou o sangue da conquista. Aquela maldição da terra, o inimigo se fortaleceu para impedir que as pessoas conquistassem coisas novas, e assim ele tem feito até hoje. Tem trabalhado para impedir que você conquiste na vida, para que você cresça, para que você galgue níveis espirituais na sua caminhada diferentes, cada vez mais alto. Satanás trabalha contra isso. Lamentavelmente, amados, muitas pessoas perderam a força de conquista por causa das experiências negativas na sua vida. E por causa disso permitiram na sua própria vida o estancamento, muitos se conformando com uma vida sem desafios de fé. Talvez essa seja a sua história nessa noite. Talvez você está assim. Talvez você, ouvindo estas palavras, descobre que já não sente mais isso, mas eu quero te dizer uma coisa: hoje Jesus quer mudar a sua história, hoje o Senhor quer mudar o seu futuro, o teu futuro está nas mãos dEle. Hoje Ele quer novamente banhar você no seu sangue precioso, e lembrar você que esta maldição, a maldição da terra já foi quebrada, quando Ele permitiu que os espinhos fossem cravados em sua cabeça. Eu quero te dizer uma coisa, talvez te lembrar de uma coisa: você é um conquistador. Foi assim que o Senhor nos criou. Se você teve más experiências de conquista na sua vida, não foi, querido, porque você não é capaz. Escute isso: se você teve experiências ruins, não foi porque você não é capaz. Guarde isso no seu coração. Mas de repente você não usou as ferramentas corretas, e é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Hoje, através do sangue que verteu da cabeça de Jesus, por causa daquela coroa de espinhos, você poderá arrancar, desarraigar toda a maldição de tudo que deseja conquistar na sua vida, toda maldição que impede a sua conquista, e você pode começar hoje em Cristo Jesus uma vida de vitória. Posso ouvir um amém? O sangue da conquista, algo valioso, um preço altíssimo, o preço da conquista. Um conquistador, diga assim: eu sou um conquistador. Diga mais forte, como um conquistador. Eu sou um conquistador. Assim é certo, né? Eu sou um conquistador. Um conquistador sempre deve pagar um preço. Tem um preço.
Já que nenhuma conquista na nossa vida, ela é gratuita, ela é grátis. Porque de outra maneira não seria uma conquista. Adão, depois da sua queda, depois de ter ouvido Satanás e ter pecado contra Deus, Satanás, ele estabeleceu, ouça isso, Satanás, ele estabeleceu um preço muito alto para que as pessoas pudessem conquistar qualquer coisa na sua vida. E assim ele vem tentando contra a vida das pessoas. Mas este preço, este valor, eu quero te lembrar nesta noite, este valor já foi pago para nós, porque foi o preço do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, quando ele não desistiu de nós, mas ele foi até o fim, porque ele queria nos ver vitoriosos. Derramou ali o seu precioso sangue, porque esse sangue, amados irmãos, é o único que cobre o preço da nossa conquista. Quando nós oramos aplicando o sangue de Jesus que verteu da cabeça dele por causa da coroa de espinhos, sobre aquilo que nós almejamos conquistar, pense numa coisa que você gostaria de conquistar na sua vida. Talvez já se passaram anos e você gostaria de conquistar uma casa. Talvez você gostaria de conquistar uma sabedoria que ainda você não adquiriu, conhecimento, um comportamento diferente. Talvez você gostaria de conquistar muitas coisas. Eu não quero falar só de coisas materiais, mas elas fazem parte da nossa história também. Eu não gosto muito de falar das coisas materiais, porque nós precisamos sempre entender que não é só de coisas materiais que vive o homem. Não é só de coisas boas que vive o homem também vive de momentos difíceis, de provas. Eu tenho falado para os irmãos que ministram a palavra da oferta, sempre que podem, sempre que posso, leve a igreja, nesse momento importante, a olhar não para a bênção do Deus, mas para olhar para o Deus da bênção, porque o Deus da bênção, é Ele que abençoa, é Ele que opera, é Ele que faz quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas há momentos da nossa vida que nós não temos a bênção na nossa mão, naquele momento. E nem por isso nós deixamos de agradecer, de amar esse Deus, porque como um pai, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que amar pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele tem nos prometido. Nós temos que agradecer, a Bíblia diz, a palavra desse Deus diz, sejai gratos em todas as coisas, em tudo dai graças. Se é tudo, é tudo. Não é em tudo que é bom de graças, não é isso que a Bíblia diz em tudo dai graças. É muito bom agradecer quando você recebe coisas boas. Não é bom quando o filho recebe o presente do pai, o pai vem com o presente, é um pacote grande, e você fala, e ainda lembra de Deus, né? Ai meu Deus, que coisa boa! Abre aquele pacote, ficou feliz, ganhou um presente do pai. Mas há momentos que o pai não vai ter um presente para te dar. Então você tem que agradecer a Deus quando você ganhou o presente e quando você não ganhou. Você tem que ser agradecido ao seu pai quando você recebe e quando você não recebe. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho. Obrigado, Senhor, porque eu recebo do Senhor. Aleluia. Seja agradecido em tudo. Quando você for almejar alguma coisa na sua vida, você precisa lembrar disso. Aplica o sangue que desceu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos.
porque esse sangue representa ali que Jesus quebrou a maldição, os espinhos, os cardos, a dureza, a escravidão, a palavra que foi liberada lá no Éden por causa do pecado do homem. Diga para Deus: Senhor, o seu sangue paga o preço da conquista. Senhor, o teu sangue que desce da sua cabeça, ele arranca qualquer maldição que impeça a minha conquista. Declara isso. Declara isso. Fala para o Senhor. O teu sangue, Senhor, ele quebra isso. Eu queria falar sobre 10 bênçãos para você orar, para nós orarmos aplicando o sangue de Jesus. O salmista no Salmo 112, ele diz assim, se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar. Ele diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Oh, meu Deus, você está ouvindo isso? Deus está dizendo, essa oração é uma afirmação, os seus descendentes. Você tem descendentes, talvez você ainda não, mas vai ter descendentes, e eles serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada, de homens íntegros, aleluia. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, aquele que é reto de coração, para quem é misericordioso. A luz raia nas trevas para quem é misericordioso. A luz raia nas trevas para aquele que é compassivo, justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Aleluia! Que salmo maravilhoso. 10 bênçãos para você orar aplicando o sangue de Jesus. Aqui nós vemos a imagem do homem, ela é restaurada. O salmo está dizendo: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. A sua imagem, ela é restaurada. Que bênção. A segunda, a sua descendência será bem-sucedida de uma grande maneira em tudo, diz a palavra. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Aleluia. Talvez muitos de nós não estaremos mais aqui, mas nós temos a confiança nesta palavra de que um dia, ainda que o Senhor nos leve, os nossos descendentes, a nossa geração, os nossos filhos, eles serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Quantos aqui não gostariam de ter uma geração assim, filhos assim, netos assim, bisnetos assim, tataranetos assim, homens e mulheres poderosos? Todos nós. Ore a Deus. Uma outra bênção: são integralmente abençoados, grande riqueza em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Outra, suas vidas são iluminadas.
com a compaixão. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso e compassivo e também justo. São generosos de uma grande maneira. Serão protegidos permanentemente de qualquer adversidade. Esta é uma bênção de Deus. Esta foi a bênção que Deus conquistou na cruz do Calvário, quando o sangue dele que desceu da sua cabeça por causa desta coroa, este sangue trouxe isso à sua vida. Está na palavra do Senhor. Nós temos que possuí-la, nós temos que assumi-la dentro do nosso coração e declarar: Senhor, a tua palavra me promete isso. Seremos protegidos permanentemente de qualquer adversidade. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Aleluia. Não dará lugar ao temor. Você está aí, alô? Não temerá as más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Outra bênção, é um conquistador permanente. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você, segundo a palavra de Deus, é um conquistador permanente. Toma posse desta palavra na sua vida. A Bíblia diz: o seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. É claro que nós estamos falando aqui de todo tipo de adversário manipulado pelo próprio Satanás. E o próprio Satanás e seus demônios são também adversários para conosco. Seus feitos, suas obras, nós seremos conquistadores permanentes. Outra bênção, será honrado pelo Senhor. O sangue que Jesus derramou, Ele trouxe sobre a sua vida e sobre a minha vida a honra vinda do Senhor. Nós repartiremos generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O Senhor vai honrar todos aqueles que assim agirem. E a última, ainda será um testemunho para os seus inimigos. O ímpio vê e fica irado, range os dentes, definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Eles não vão nos alcançar, diz o Senhor. Aleluia. Eu convido você, querido irmão, nesta hora a baixar a sua cabeça. Aonde você está? Eu convido você a orar comigo, aplicando o poder do sangue de Jesus, com toda a fé no seu coração, aplicando o sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa da coroa de espinhos, esta coroa que judiou tanto do Senhor, trouxe a mim e a você a libertação de toda tristeza, maldição, sofrimento. E com isso também nos trouxe as bênçãos que o Salmo 112, que acabamos de ler, descreve. Eu quero convidar você a orar comigo com toda a fé do seu coração. Diga assim, repita assim comigo: Pai, eu hoje nesta noite, diante desta palavra, eu aplico o sangue que verteu da cabeça de Jesus por causa daquela coroa de espinhos. E eu declaro que este sangue remove toda a maldição que tocou as minhas finanças, que tocou a minha terra. Eu declaro que pelo sangue de Jesus, a minha imagem, ela é totalmente restaurada. A minha descendência será totalmente protegida. Os meus filhos serão abençoados de uma grande maneira. Senhor, serão iluminados e cheios de compaixão. Deus os usará para que abençoe a outros. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque nos guardará do temor, nos guardará do medo,
e porque nós temos a unção de conquista sobre a nossa vida, através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos honra em todos os aspectos da nossa vida, e eu sei que com o meu testemunho, que com o nosso testemunho, o inimigo da minha vida, ele é destruído e envergonhado agora, em nome de Jesus. Eu faço isto, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pelo nome de Jesus. Amém, amém.